Supremo é para julgar casos excepcionais. Garantir o funcionamento da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ele julga as instâncias. Fiscaliza as leis para a instância, a última, né? Ele analisa como última instância algum... Afinal, que corte é essa? Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a vacina contra o coronavírus é obrigatória. Esse é um dia para entrar na história da Suprema Corte Brasileira. A liberação definitiva das pesquisas com células-tronco embrionárias. Supremo aceita a denúncia contra mandantes do assassinato de Marielle Franco. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje a ação que discute o índice de correção do FGTS. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender 2 leis municipais que vetam o uso de linguagem neutra nas escolas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para declarar inconstitucional uma lei do DF que autorizava o porte de arma para alguns servidores públicos. Questões de saúde pública, deliberação sobre práticas científicas, casos de assassinato, decisões econômicas, interferência em rotinas educacionais, julgamentos sobre segurança pública. Uma diversidade imensa de temas, milhares de casos. Em comum, a polêmica, ou melhor, a controvérsia, geralmente dando o tom. Um órgão público responsável por deliberar sobre esses temas, argumentar, debater e tomar decisões que, em maior ou menor medida, têm impacto na vida de brasileiras e brasileiros. Uma corte herdada do Império Português, com membros que não são eleitos pelo povo e que têm um poder de decisão, bem, supremo. Afinal, que corte é essa? Você conhece ou já ouviu falar sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF? Não. Você sabe quais são as funções do STF? Ou seja, sabe me dizer o que ele faz? Não sei. Eu sei que ele é a instituição que visa garantir o funcionamento da Constituição. Mas eu não sei exatamente as funções específicas dele. É uma instância superior de julgamento. Na minha opinião, o Supremo seria para julgar casos excepcionais no país e para julgar leis se são constitucionais ou não. Bom, explicando da minha maneira, imagino que fiscaliza as leis para que elas aconteçam dentro do que é esperado. O Supremo Tribunal Federal é a instância, a última, né, a instância superior do Poder Judiciário do Brasil. Você sabe quais são as funções do STF? Ou seja, sabe dizer o que ele faz? Certinho, não. Mas o que você sabe? O que você sabe mais ou menos? Nada. Creio que na minha mente não só define leis para a sociedade, mas também cria leis para a defesa do cidadão e que não afringe os direitos humanos. O que você imagina que ele faz? STF? Ai, meu Deus, agora você me pegou. Bem, até onde eu conheço, ele segue com a interpretação da Constituição, julgamento de questões constitucionais, controle de constitucionalidade e julgamento de autoridades. As falas que nós ouvimos foram coletadas pela gente, a equipe do podcast Que Corte é Essa? Essas falas foram coletadas na rua, aleatoriamente, ao longo do ano de 2024. Mas entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, o grupo de pesquisa responsável pelo ICJ Brasil, que é o Índice de Confiança na Justiça, perguntou direitinho a brasileiras e brasileiros se conheciam o STF. Ou seja, perguntaram seguindo toda a metodologia científica que é usada para a realização desse tipo de estudo. E 80% das pessoas entrevistadas disseram que sim, que conheciam ou que pelo menos tinham ouvido falar do Supremo Tribunal Federal. Mas, nesta mesma pesquisa, quando a pergunta foi sobre o quanto diriam saber o que o STF faz, só 12% das pessoas responderam conhecer bem as funções da corte. Aqui, entre os nossos entrevistados, a Cecília, o Danilo e o Leônidas acertaram ao dizer que o Supremo Tribunal Federal, o STF, é o órgão de cúpula do judiciário, ou seja, a última instância do Poder Judiciário no Brasil.
E o José e a Clara também indicam corretamente que ele é o responsável por guardar a Constituição. Mas e para você? Ficou claro o que o STF faz? Não? Então calma. Nós vamos trocar em miúdos. É o STF que dá a palavra final em disputas judiciais no Brasil referentes a questões constitucionais, justamente aquelas que envolvem a interpretação da Constituição. Se o STF decidiu, não cabe mais recurso. É o fim da linha. É daí que vem a noção de que o STF é o responsável por guardar a Constituição. Isso é, a sua função principal é zelar pelo cumprimento da Constituição Federal e que ela seja cumprida da mesma forma em todo o país. Vamos com um exemplo. Não só o deficiente. Pessoas que têm problema de gastrite, úlcera, problema de pele, problemas de cegueira, coração. Olha, rapaz. Abre um horizonte para cura. Você nem imagina, é um horizonte aberto. Abriu um leque que estava fechado. Em 2008, em um dos julgamentos que foi um dos mais marcantes da sua história, o STF interpreta a Constituição para liberar o uso de pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Os testes com células-tronco embrionárias já tinham sido normatizados em um trecho da Lei de Biossegurança, aprovada pelo Congresso Nacional em 2005. Mas eles foram parar no STF a partir de ação do então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que considerou que as pesquisas feriam o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. Afinal, as pesquisas com células-tronco embrionárias podiam ser liberadas pela Constituição? Essa constitucionalidade da Lei de Biossegurança foi alvo de intensos debates entre os ministros, mas acabou atestada por unanimidade. Quando você fala guardião da Constituição, a nossa Constituição é imensa. Além de ser muito detalhista, ela está neste preciso momento que nós estamos conversando com várias emendas constitucionais. Nós já chegamos ao número 134. Ou seja, a nossa Constituição trata de tudo praticamente, não tem nenhum tema que esteja fora da Constituição. Então, ser guardião da Constituição significa abrir uma porta para intervenções em todo e qualquer tema. Então, quando você fala célula-tronco, assim, porque isso pode ser concebido como um direito. Sendo um direito, e a Constituição consagrou direitos de natureza individual, de natureza coletiva, de natureza social, então é função ou é atribuição do Supremo interferir. Nós temos muitos direitos, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, direitos de primeira geração, de segunda, de terceira, de quarta e até de quinta geração. Quer dizer, até a questão do meio ambiente é um direito visto como um direito constitucional. Portanto, você tem isso que eu estou chamando de uma porta aberta para a atuação constitucional. Esta é Maria Tereza Sadek, cientista política, professora na Universidade de São Paulo, diretora de pesquisas no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais e referência no campo de estudos sobre aperfeiçoamento da gestão da justiça no Brasil. Sua fala indica a diversidade de temas que podem chegar até o Supremo, aliás, um ponto que vamos explorar em outros episódios. E também como essa atuação pode ser mais ou menos abrangente nos diferentes momentos históricos. Agora, veja o seguinte, esse tipo de interferência tem muito a ver com o empoderamento que o Supremo não apenas está na Carta Constitucional, mas como é que ele ganhou na sua própria atuação. Porque a Carta, a Constituição em si, ela é um desenho. Esse desenho apresenta condições de atuação. Essa atuação é maior ou menor, dependendo dos atores políticos. Então, nesse caso,
propriamente do Supremo e da relação que ele tem com os demais atores políticos. Diego Werneck Arguelles, que é bacharel, mestre e doutor em Direito e hoje é professor associado no INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa, e também pesquisador sênior no Centro Brasileiro de Relações Internacionais, traz uma outra contribuição para a gente entender o que significa a ideia do STF como guardião da Constituição. O que singulariza o STF nessa tarefa de guarda da Constituição é um conjunto de competências que só o STF tem no direito brasileiro, que envolvem, sobretudo, eu destacaria duas coisas, né? Todas as competências relativas a apreciar a constitucionalidade de leis ou de atos do poder público em tese, né? Não em casos concretos, mas em tese, e também o controle de constitucionalidade de omissões, sobretudo do Legislativo Federal. Esses são instrumentos que só o STF tem, né? Nessa configuração específica. Todos os juízes brasileiros têm poder para se recusar a aplicar uma lei que considerem inconstitucional no caso concreto. Mas o STF, que é a única instituição judicial no Brasil, na qual você pode levar diretamente um conflito em tese entre uma lei e a Constituição, para que o tribunal decida, e essa decisão vai ter efeitos que a gente diria para todos, né? Efeitos que são gerais. Uma lei declarada assim inconstitucional simplesmente não pode mais ser aplicada para muito além de quem provocou o tribunal naquele caso. Então, essa tarefa é que me parece singularizar aí essa função de guarda da Constituição. O STF também é responsável por apreciar pedidos de extradição requerida por Estado estrangeiro. Lembram do caso do ativista italiano Cesare Battisti? O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal um parecer contra o pedido de extradição de Cesare Battisti, feito pela Itália. No parecer, Gurgel defende a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de manter o ex-ativista no Brasil. Condenado à prisão perpétua na Itália na década de 1990, Battisti foi preso no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2007. O pedido de extradição do italiano foi julgado no STF em novembro de 2009, quando os ministros entenderam que a decisão final caberia ao presidente da República. Mais de um ano depois, no seu último dia de governo, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não extraditar Battisti, alegando que o retorno à Itália poderia colocar a sua vida em risco. O plenário do Supremo voltou a analisar o caso para julgar recursos no dia 8 de junho de 2011 e decidiu que o governo italiano não tinha legitimidade para contestar a decisão de Lula. Cesare Battisti deixou a prisão horas depois da decisão, mas em 2019 ele voltou à Itália, extraditado, a partir de uma nova decisão do presidente da República naquele momento, Michel Temer. O STF também julga pedidos de habeas corpus. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para revogar a prisão de Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. O habeas corpus é um instrumento utilizado para garantir o direito de liberdade de locomoção dos indivíduos. Em outras palavras, proteger o seu direito de ir e vir. Outra competência do Supremo é o julgamento penal de pessoas com foro por prerrogativa de função, que conhecemos melhor como o foro privilegiado. Ou seja, cabe ao STF o julgamento no caso de políticos eleitos acusados de cometerem algum tipo de crime. Agora que a gente já conhece um pouco melhor alguns papéis do STF, vamos entender quem são as pessoas que exercem essas funções. O STF é composto por 11 ministros, cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, além de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os cargos são vitalícios, mas com um limite dado pela aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade. Para ser nomeada, a pessoa deve ser indicada pelo presidente da República e sabatinada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A partir disso, cabe ao plenário do Senado a votação definitiva. Uma vez aprovada pela maioria absoluta,
A pessoa escolhida é nomeada pelo presidente da República e então está pronta para tomar posse no cargo. Esse sistema de formação da corte, embora parta da indicação do presidente da República, em tese está protegido de possíveis abusos ou intenções políticas do chefe do executivo, já que o nome apresentado, como a gente viu, não é automaticamente aceito. O que você pode discutir é se o nosso Senado tem cumprido, de fato, com este papel de uma forma mais criteriosa e mais crítica. Eu diria que mesmo nos casos em que aquele que foi indicado esteve sendo arguído no Senado, na sabatina do Senado, as discussões são menos críticas, menos contundentes. Você veja, todos os indicados pelos últimos presidentes foram aprovados, desde 88. Em alguns casos, é uma questão assim muito rápida. Por exemplo, quando foi sabatinada a ministra Ellen Grace, foi em questão de segundos. Tem outros que ficam sendo sabatinados por horas. Mas eu diria que tanto num extremo como no outro, acaba sendo uma questão assim que não é extremamente criteriosa. Embora a professora Maria Tereza Sadek, da USP, faça essa consideração sobre a atuação do Senado, Marjorie Marona, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, acrescenta outros elementos aos limites impostos ao Executivo nas indicações ao STF. Ele é um modelo que ele acaba fazendo com que, justamente por esse ambiente de alta complexidade institucional que a gente tem no Brasil, né, ele acaba demandando do governo, né, um certo equilíbrio entre as suas preferências particulares e as demandas de uma coalizão legislativa de apoio. E também pressões da opinião pública. Porque, veja bem, é claro que o presidente tem muito protagonismo para indicar alguém para a Suprema Corte. Mas se ele não negociar com o Senado, com as lideranças, com a elite política, esse Senado não vai, não é, dar a bênção, digamos assim, ao nome que o presidente quer. Então, o fato de você ter aí uma necessária articulação entre executivo e legislativo na indicação de um ministro para o Supremo Tribunal Federal já traz, né, como consequência, né, algo que é positivo, que é a necessidade de que as elites políticas se articulem, deliberem, conversem, né, sobre qual é o membro, né, o próximo membro da corte, alguém que vai ocupar uma cadeira no STF. Para além disso, de forma crescente, dado o protagonismo que o STF assumiu, né, e a própria cobertura, grande cobertura que a mídia tem feito da atuação do STF, a opinião pública também tem se interessado muito por isso. Então, hoje o governo tem que enfrentar também pressão da opinião pública, tem que dar respostas, né, à opinião pública. A gente viu, por exemplo, acontecer agora no governo Lula, na primeira indicação, que fez uma pressão enorme de setores organizados da sociedade para que houvesse indicação de uma mulher, para que houvesse indicação de uma mulher negra, né? Então o governo, veja bem, ele tem que articular com a elite política, mas ele tem que articular também com a sociedade, né, na hora de indicar um determinado nome. Marona, que também coordena o Observatório da Justiça no Brasil e na América Latina, acrescenta a necessidade de respeito pelos pares, introduzindo assim a dimensão técnica. Não há dúvida de que, para além de toda essa dimensão política da indicação a que eu estou me referindo aqui, né, existe um pressuposto da expertise desses candidatos. Todos eles vão precisar se afirmar como experts, como profissionais, vão precisar afirmar a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional. Porque sem isso, né, vai faltar a eles, inclusive, uma outra questão importante aí, que é trânsito entre os seus pares no Supremo Tribunal Federal. Né? E aí isso frustra as intenções da indicação. Então o presidente antecipa isso, ele sabe que não se trata só de negociar politicamente, ele tem que negociar politicamente, mas alguém que vá vir a ser respeitado pelos seus pares, porque não adianta ele negociar politicamente e indicar alguém que não tem o respeito dos pares no Supremo Tribunal Federal, porque esse sujeito vai ser isolado e o governo vai frustrar, né? Vamos dizer, o governo, a coalizão governista vai frustrar,
né, o seu interesse de, por meio da indicação, exercer algum tipo de diálogo interinstitucional menos, o mais claro, o mais eficaz ali com o Supremo. Diego Werneck adiciona a esse debate sobre os limites argumentos que apontam como esse processo de indicação pode, por si, ser compreendido como um mecanismo de controle democrático. Eles estão resolvendo questões de constitucionalidade que envolvem também divergências morais e políticas de fundo que a sociedade pode conseguir resolver no curto prazo, né? Chegar a uma conclusão que vai valer para aquele momento. Mas a gente nunca vai conseguir convencer uns aos outros inteiramente das nossas posições sobre esses temas daqui a 10, 20, 30, 40 anos. A sociedade muda, a política tem ciclos, essas divergências vêm e voltam. Então, por que é importante ressaltar isso? Porque um tribunal que faz essas coisas, seja pela magnitude do que faz, ainda que seja algo que um juiz de primeira instância faria, seja pelo tipo de raciocínio que é muito diferente, que é de você interpretar e aplicar, né, em tese, esses valores constitucionais mais abstratos, o STF precisa de um mecanismo de indicação diferente. Porque se não fosse assim, a gente teria... Imagina o que seria um mecanismo que atores políticos não indicam. Por exemplo, um tribunal que acaba indicando seus próprios membros. Imagina se o STF pudesse elaborar uma prova e os ministros do STF escolhem quem vai ser o próximo ministro do STF. Você pode achar isso bom porque, poxa, pelo menos é de alguma forma pessoas que entendem do trabalho decidindo quem vai substituí-los. Mas isso é perigosíssimo numa democracia, porque significa que essas pessoas que exercem poder, inclusive para decidir questões que dividem a sociedade, não estão elas mesmas sujeitas a controle político. Não são escolhidas de nenhuma forma por quem recebeu um mandato político dos eleitores. Ou, colocando de outra forma, a sua entrada no cargo não vai ter nada a ver com os ciclos da política. E numa democracia a gente precisa, ainda que essa relação seja mais tênue, no caso dos ministros do Supremo, a gente não quer que pessoas exerçam esse tipo de poder sem que tenham nenhuma relação com a política, sem que não tenham, de alguma forma, algum tipo de chancela popular. Por outro lado, se você quisesse uma chancela popular, né, de 100%, aí você elegeria os membros do Supremo, que também é uma solução complicada, porque você quer que elas sejam independentes, você quer que essas pessoas sejam independentes, que elas possam decidir sem pensar no que os políticos que as indicaram querem, no que a população quer muitas vezes. Essa é a lógica de atuação de um tribunal. Então, juntando tudo isso, né, se esse é um tribunal que decide questões que têm um componente político, se esse é um tribunal que decide, em última instância, questões de uma magnitude política extrema, é preciso que haja controles, é preciso que haja controles democráticos sobre quem são essas pessoas e quem vai poder, portanto, exercer esse poder. Atenção, o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria. Mantiveram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a rede social X em todo o país. Plenário, segunda turma. O que é que isso significa na prática? Como funciona o STF? O tribunal é estruturado em órgãos, que são o plenário, as duas turmas e o presidente. O plenário é formado pelos 11 ministros e presidido pelo presidente do tribunal. As turmas são constituídas, cada uma, por 5 ministros, sendo que o ministro mais antigo na corte preside a turma. As matérias mais importantes, como aquelas que tratam da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas e ações, são decididas pelo plenário, que só pode deliberar com a presença de pelo menos 8 dos 11 ministros. Para decidir sobre constitucionalidade, é necessário que haja a maioria de 6 votos. O presidente do STF é eleito diretamente pelos ministros para um mandato de 2 anos. Tradicionalmente, são eleitos para presidente e vice-presidente do tribunal os 2 ministros mais antigos que ainda não exerceram esses cargos. E como funciona uma sessão de julgamento do STF? Geralmente, os ministros se reúnem 3 vezes na semana. As sessões das turmas ocorrem às terças, sem o presidente do tribunal.
e as sessões do plenário às quartas e quintas. As sessões do plenário são transmitidas ao vivo para todo o país pela TV e pela Rádio Justiça. As sessões de julgamento em plenário são conduzidas pelo presidente do tribunal e começam com a leitura do relatório do caso por parte do ministro relator. Escolhido por sorteio, o ministro relator é aquele que ficou responsável por estudar a fundo o caso e apresentar, claro, um relatório com o resumo sobre aquilo que ocorreu no processo. Com as sustentações orais dos advogados das partes envolvidas e do representante do Ministério Público, cada ministro pode proferir o seu voto, que é revelado na sessão de julgamento em caráter público. Diante dos argumentos levantados e da necessidade de refletir melhor sobre o tema debatido, os ministros podem fazer pedido de vista do processo, ou seja, suspender o julgamento do caso. Com o fim do julgamento, o relator ou o condutor do voto vencedor deverá redigir o acórdão, ou seja, a decisão a ser publicada no Diário de Justiça. Condutor do voto vencedor é o primeiro-ministro a defender um voto contrário ao indicado pelo relator, que, quando forma maioria, passa a ser, então, o voto vencedor. A partir de 2007, a dinâmica de julgamentos no STF conta também com a modalidade de plenário virtual, que ganhou centralidade a partir de 2020, com as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. O plenário virtual é um espaço deliberativo remoto, no qual os ministros interagem de maneira assíncrona, ou seja, em diferentes tempos, registrando seus votos e manifestações durante o período de tempo da sessão virtual. As sessões virtuais são realizadas semanalmente, com duração de 6 dias úteis. Em geral, as sessões começam às 11 horas de sexta-feira e terminam às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira seguinte. No início da sessão, o relator lança no sistema o relatório e o seu voto no processo em julgamento. Em seguida, os demais ministros podem se manifestar com 4 opções de voto: acompanhar o relator, acompanhar com ressalva de entendimento, divergir do relator ou acompanhar a divergência. Mas eles também podem fazer um pedido de destaque, o que leva a deliberação sobre aquele processo para o plenário do STF. O STF é herdeiro da chamada Casa da Suplicação do Reino Português, que foi trazida para a então colônia quando aconteceu a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Com a independência, em 1822, a Constituição de 1824 instituiu a criação de uma esfera superior jurídica brasileira, que então foi chamada de Supremo Tribunal de Justiça. Em 1890, logo depois da proclamação da República, que aconteceu em novembro de 1889, a mais alta corte ganhou o nome atual de Supremo Tribunal Federal. A inspiração para o STF brasileiro foi o modelo dos Estados Unidos, de onde veio a ideia de indicação pelo presidente da República com aprovação pelo Senado, e que o cargo de ministro fosse vitalício. O Poder Judiciário brasileiro é dividido em 2 partes, a Justiça Comum e a Justiça Especializada. A Justiça Comum é composta pela Justiça Federal e a Estadual. Já a Justiça Especializada é constituída pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. O STF é a cúpula da Justiça Federal e, logo abaixo dele, se localizam o Superior Tribunal de Justiça, STJ, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e o Tribunal Superior do Trabalho. Apesar de o STF e o TSE terem alguns ministros em comum, eles são cortes distintas. Também na esfera da Justiça Federal há o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais.
A presidência do CNJ é a mesma do STF. Até o começo dos anos 2000, o STF era relativamente desconhecido. Mas a partir de 2004, primeiro com a reforma do Judiciário, quando foram criados o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, e mais tarde, em 2012, com o escândalo do Mensalão, o Supremo passa a ganhar mais visibilidade. E desde então, essa notoriedade só cresceu. Hoje, o STF é assunto desde debates políticos até as mesas de bar. É destaque diário nas manchetes dos jornais, alvo de análises das ciências sociais e tema de reportagens, documentários e podcasts, como este que a gente apresenta a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal se tornou amplamente conhecido por julgar casos de grande repercussão envolvendo, sobretudo, corrupção política, como foi o caso do escândalo do Mensalão, que foi denunciado em 2005 e julgado pelo STF em 2012. E depois a gente teve a Operação Lava Jato a partir de 2014. Então, nessas ocasiões, muitos dos ministros do STF foram celebrados como heróis no combate à corrupção. Em 2018, quando o tribunal negou o habeas corpus de Lula e barrou a sua candidatura à presidência, uma parte expressiva da população aplaudiu essa decisão. Mas como é que esse mesmo tribunal, que já foi tão valorizado, acabou sendo invadido e destruído no dia 8 de janeiro de 2023, durante os ataques às instituições democráticas? Como é que o STF passou de símbolo de justiça a alvo de contestação? Esse é o ponto de partida do nosso podcast. Para entender essa transformação, a gente analisa a imagem pública do Supremo entre 2019 e 2022, com base na cobertura da Folha de São Paulo e do portal de notícias G1. O material vem da pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiada pelo CNPq. Mas por que olhar para a relação entre STF, política e opinião pública? Porque a estabilidade da nossa democracia depende da confiança que as pessoas têm nas instituições. E no caso do STF, isso é ainda mais importante, porque as decisões da Corte, elas só se sustentam se forem vistas como legítimas pela sociedade e pelos outros poderes, o executivo e o legislativo. Isso porque o Supremo, ele não tem poder coercitivo para impor as suas decisões. E os seus ministros, eles não são eleitos pelo voto popular. Então, o nosso podcast investiga justamente a legitimidade de um tribunal formado por 11 ministros não eleitos que decide sobre questões econômicas, sociais, políticas e institucionais. A gente quer entender como o STF tem exercido seu papel e, principalmente, como isso tem sido retratado pela mídia. A mídia importa porque é o principal elo entre o tribunal e o público, porque poucos brasileiros acompanham diretamente os julgamentos ou leem as decisões do Supremo. É a mídia que informa, interpreta e avalia a atuação da Corte, e com isso ela molda a percepção pública. Nos próximos episódios, vamos investigar como o Supremo foi representado pela mídia, quais temas dominam essa cobertura e por que e como essas narrativas ajudam a construir ou a abalar a imagem do Supremo. Nós vamos contar essa história a partir da imprensa, com apoio da leitura de especialistas e ouvindo também a própria população. Quando a gente explica o que é o STF e como ele funciona, a gente ajuda as pessoas a entenderem melhor as instituições que fazem parte da nossa democracia. E isso tem tudo a ver com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU: fortalecer essas instituições no sentido de torná-las mais abertas, responsáveis e próximas da sociedade. Esta é Fabiana Lucide Oliveira, professora no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Coordenadora do Núcleo de Estudos em Direito, Justiça e Sociedade, o UNEDJUS. Ela é a responsável pelo projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, ao qual esse podcast, Que Corte é Essa?, está vinculado e que tem apoio financeiro do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Eu sou Mariana Petzo e este foi o primeiro episódio de estreia do podcast Que Corte é Essa? Eu sou o João Juste.
O podcast Que Corte é Essa? É uma produção em parceria entre o Grupo de Pesquisa NEDJUS e o Instituto da Cultura Científica da Universidade Federal de São Carlos, o ICC, com o apoio da Rádio Fiscar e do Laboratório Aberto de Interatividade, o LAB. Você pode ouvir todos os episódios e acessar outros materiais no site do projeto, acessível a partir do endereço icc.ufiscar.br. No próximo episódio, nós vamos começar a buscar possíveis explicações para a transformação do STF de queridinho do bolsonarismo em 2016 a alvo dos golpistas em 8 de janeiro de 2023. Espero por vocês por lá. O podcast Que Corte é Essa? Integra os resultados do projeto de pesquisa O Supremo na Mídia, Independência, Transparência e Accountability, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, processo número 4084/2022-1. O projeto de pesquisa tem a coordenação de Fabiana Lucide Oliveira, docente no departamento e no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Fabiana Lucide Oliveira idealizou o podcast e seu argumento original junto com Mariana Pezzo, diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, e Tárcio Minto Fabrício, do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento, o LAB. A direção-geral é de Mariana Pezzo e a coordenação acadêmica de Fabiana Lucide Oliveira. Pesquisa, roteirização e apresentação de Mariana Pezzo e João Juste, que recebeu bolsa de apoio à difusão do conhecimento do CNPq para a realização do projeto. Entrevistas com especialistas foram feitas por João Juste. Demais entrevistas foram realizadas pela equipe do projeto de pesquisa. Com bolsas de iniciação científica da FAPESP, participaram Ana Lívia Ventura Mazinelli e Felipe Silva de Campos. Gabriel Garcia Moreira e Thalita Silva Costa Bueno foram bolsistas de iniciação científica do CNPq. Compuseram a equipe também as doutorandas Desirê Ferreira Marques Ribeiro, Lorena Cristina da Silva Melo e Thalita Passos de Lima Van Hout. A identidade sonora, captação e edição de áudio são de Gustavo Camilo, da Rádio Fiscar. Vozes complementares são de Eduardo Sotomayor e Estela de Oliveira. Identidade visual de Henrique Mateus. Edição de entrevistas em vídeo de Maurício Xavier. Site por Mailon Martins de Melo, Mariana Pezzo e Analice Gaspar Garcia.